Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais um culto via internet, tendo em vista a situação que nos acometeu já há algumas semanas aqui no Brasil e no mundo. Por impedimento, nós não podemos nos reunir em culto público, por isso utilizamos esse instrumento. Hoje é dia 12 de abril de 2020. Eu sou o pastor reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas, interior de São Paulo. Hoje é domingo de Páscoa e nós vamos iniciar o culto com este tema, Páscoa, cantando um cântico que acredito eu seja muito conhecido da maioria dos que me assistem nesse instante. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, queridos. Essa é uma das músicas mais cantadas pelos cristãos de nossa época, e que reflete, evidentemente, uma grande verdade, que Jesus Cristo ressuscitou. Nós vamos orar nesse instante, nos preparando para o sermão dessa noite. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua presença conosco e nós te pedimos agora pela tua graça e misericórdia em vir ao nosso encontro e falar conosco nessa tarde, início desta noite. Pedimos a Ti, Deus, que a Tua voz alcance os nossos corações. Neste domingo de Páscoa, como quando somos lembrados, ó Deus, pela Tua palavra e pelo próprio calendário, sobre a ressurreição de Jesus. Pedimos a Ti que esta verdade que há muito tempo está no nosso coração,
este fato histórico que permeia sempre a nossa memória, seja algo, ó Deus, seja aquilo que nos motive a caminhar ao teu lado sempre. Pedimos-te assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido você, meu amado, a abrir as Escrituras Sagradas, se você estiver com ela aí em suas mãos, no texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. O texto compreende este versículo que eu citei, do 13 até o 48, na verdade até o 49. Entretanto, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Vamos ler? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que me assistem nesse instante, eu começo esta minha fala considerando o seguinte. Existe algo muito especial, eu diria aqui, neste episódio que acabamos de ler, evidentemente, apenas o início dele. O restante desse episódio será considerado ao longo desse sermão, a partir da leitura de alguns versículos. Mas o fato é, meus irmãos, que há algo especial aqui neste episódio, quando Jesus aparece aqui a 2 dos seus discípulos. Discípulos esses que eu diria que simples, humildes, mas também tristes e confusos. Esse encontro com Jesus, ou melhor dizendo, esse encontro de Jesus com essas pessoas, a caminho ali de Emaús, entendo eu, mostra aqui pelo menos 2 coisas. A primeira delas, a consequência, ou algumas consequências, de não conseguir ver Jesus Cristo ressurreto. Eu vou repetir. A primeira coisa que eu percebo aqui percebo aqui as consequências de não conseguir ver Jesus Cristo ressurreto. Há uma outra coisa que nós observamos nesse texto aqui, as consequências de viver com a certeza do túmulo vazio. Então, vamos a essas observações. A primeira delas, então, é quanto às consequências de não ver Jesus ressuscitado. O contexto dessa passagem diz que no domingo, portanto, dia da ressurreição, 2 dos seus discípulos que haviam presenciado a crucificação de Jesus em Jerusalém voltavam agora para a casa deles em Emaús. Bom, aqui existe uma grande possibilidade que essas 2 pessoas fossem um casal. Olha só que interessante. Fosse um casal, tendo em vista que o nome de um deles era Cleopas, ou Cleófas, dependendo aí da tradução, nós encontramos isto ali no versículo 25. Provavelmente este homem aqui chamado Cleopas era aquele mesmo que estivera ali ao pé da cruz, junto então com a sua esposa Maria. Nós encontramos isso ali em João, capítulo 19, versículo 25, eu queria que você fosse comigo ali, apenas para que a gente, então, considerasse esta parte do contexto. Capítulo 19, versículo 25. Vendo Jesus, 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Muito bem, então nós temos aí um casal, Maria e Cleopas.
Possivelmente, então, eram os 2 discípulos que caminhavam ali na direção de Emaús. Esses 2 discípulos estão caminhando aparentemente sem pressa, conversando sobre tudo aquilo que havia ocorrido. Veja comigo o versículo 14, novamente ali de Lucas capítulo 24. O versículo 14 diz o seguinte: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Pessoalmente, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, imagino que muitos questionamentos estavam sendo colocados ali nessa conversa. Por exemplo, por que Jesus tinha que morrer? Como podiam ter se enganado tanto sobre Jesus? O que é que havia dado errado? Temos então aqui, a partir de agora, o primeiro versículo-chave para nós, o versículo 16. O verso 16 diz o seguinte: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando Jesus se aproxima dele, o verso 15 mostra isso. Então, Lucas faz essa observação, que os olhos daquele casal, daquele homem, daquela mulher, não podia reconhecer Jesus. Aquela dificuldade momentânea em reconhecer Jesus aconteceu, meus irmãos, observe, por terem se esquecido das Escrituras Sagradas, que afirmava desde há muito que o Cristo haveria de padecer, mas ressuscitaria ali no 3º dia dentre os mortos, conforme Jesus lembra lá no capítulo 40, no versículo 46 desse mesmo capítulo. Observem então que a dificuldade que eventualmente, agora olhando para nós, temos também de reconhecer Jesus em meio a algumas situações, via de regra, tem a mesma motivação deste casal aqui, ou seja, esquecermos que ele, Jesus, está presente conosco. Quando esquecemos que, porque Jesus vive, também viveremos eternamente. Quando esquecemos que Ele é o tema de toda a palavra de Deus e poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, conforme Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 3, nós ficamos insensíveis à sua presença. E aí, meus irmãos, há pelo menos 3 consequências para aqueles cristãos que vivem, por vezes, como se a vida não fosse eterna. Ou então vivem esquecidos que Jesus está vivo e presente a cada instante. Veja, quando se esquece que Jesus está vivo e presente a cada instante das nossas vidas, há 3 consequências, pelo menos 3. A primeira delas, nós encontramos aqui no texto, é tristeza. O versículo 17 diz o seguinte: então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aparentemente o casal queria ou melhor dizendo, o casal ali não queria muita conversa com aquele homem que se aproximara deles, aquele estrangeiro. Mas finalmente, então, eles são persuadidos a revelarem o que realmente estava passando em seus corações. Eu posso imaginar aqui, meus irmãos, os 2 ali caminhando, confusos, desiludidos, até que Jesus então coloca o dedo direto ali na ferida e então pergunta: por que vocês estão preocupados? O que é que aconteceu que vocês parecem tão deprimidos? O texto então diz, sobre a pergunta de Jesus: o que é isso que vos preocupa? É exatamente isso que Jesus pergunta a eles. E aí então o texto diz que simplesmente eles param. Eles param. A tristeza deles era realmente profunda. Aquela tristeza, meus irmãos, havia destruído toda a esperança e toda a alegria que havia dentro deles. A esperança de dias diferentes do que eles haviam vivido a vida toda deles, a alegria que permeava as suas vidas, pensando nessa expectativa de uma vida nova. Aquela triste sensação invadiu seus corações, uma sensação de decepção e de frustração. O coração deles ali era como que uma terra completamente devastada e desolada. Quando a convicção, meus irmãos e irmãs, quando a convicção e a lembrança da ressurreição de Jesus Cristo se distancia, nos tornamos, observe isso, presas fáceis para o fantasma da tristeza.
Passamos a viver aquilo que tecnicamente é chamado de ateísmo prático, quando se diz acreditar em Deus, mas vive como se ele, Deus, não existisse. Claro, sim, claro, nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador, nós o temos dessa maneira, mas veja, no entanto, facilmente focamos as dificuldades dessa vida sem focar as realidades do céu. Você já parou para pensar nisso? Nós muitas vezes permitimos que as circunstâncias que nos cercam ditem o nosso estado emocional, como os nossos sentimentos devem aflorar. O cristão, aquele que é crente no Salvador Jesus Cristo, sem a cena da ressurreição diante dos seus olhos, perde a esperança, meus amados, diante dos obstáculos, diante dos problemas e das crises, porque esses se tornam muitas vezes maiores do que a certeza da presença de Deus. Quando a lembrança da ressurreição, você que me vê, você que me ouve, quando a lembrança da ressurreição fica distante, nós permitimos que, por exemplo, as dificuldades financeiras, ou os problemas no trabalho, os problemas dentro de casa, problemas com a saúde, conflitos na igreja, etc., tudo isso roube a nossa alegria. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, de que em tempo de sofrimento nesta vida, um tempo como esse que estamos passando agora de coronavírus, não é nada em comparação com a glória a ser revelada em nós por toda a eternidade, conforme Paulo diz lá à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 18. A sua carta que ele escreve a essa igreja, ele diz: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. No entanto, nós não devemos nos curvar debaixo das circunstâncias, mas devemos voar acima delas, firmados na certeza que nós podemos passar por toda e qualquer situação por meio de Cristo Jesus, que ressuscitou e que venceu o maior inimigo de todos os homens, a morte. Mas além disso, meus irmãos, quando se esquece que Jesus está vivo e presente a cada instante, por vezes a tristeza, não apenas a tristeza nos invade o coração, mas a tolice pode tomar conta da nossa mente e de atitudes nossas. Veja, os versos 18 e 19 dizem o seguinte, versos 18 e 19: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então Jesus pergunta a eles: quais? Pense na ignorância, ou melhor dizendo, pense na ironia por trás dessas palavras. A solução, veja aqui comigo, a solução de todos os seus problemas está, ou melhor dizendo, a solução de todos os problemas daquele casal estava diante deles, mas eles não conseguiam enxergar. Eles estavam falando com a única pessoa que sabia mesmo o que havia acontecido em Jerusalém. Eles estavam falando com a única testemunha ocular de todos os eventos que haviam ocorrido ali em Jerusalém naqueles últimos dias, desde a ceia do Senhor no cenáculo, as orações no jardim do Getsêmani, a traição de Judas, a acusação diante dos tribunais ilegais, as duas entrevistas, uma com Pilatos, outra com Herodes, os chicotes, a coroa de espinhos, a procissão pelas ruas ali de Jerusalém, o peso da cruz, os pregos, a escuridão repentina no meio de uma tarde, a morte sufocante na cruz, o interior ali do túmulo, a declaração da vitória diante de Satanás, a morte da morte e, finalmente, a gloriosa ressurreição. E diante disso tudo, e diante dessa testemunha viva e ocular que estava diante deles, aquele casal pergunta: tu és o único que ignoras
as ocorrências. Mas talvez você pense, ora, pastor, não é injusto chamar os dois de tolos? Como eles poderiam saber que era Jesus? Veja, nós precisamos entender aqui que aquela cegueira momentânea deles era culpa deles próprios. Era a responsabilidade deles. Os versos 21 a 24, depois você pode ler aí na sua Bíblia, mostram que já sabiam que a ressurreição havia acontecido a partir do relato de algumas mulheres. Jesus mesmo os chama de nécios, tolos e tardios de coração. Está isso lá no versículo 25. Jesus os reprova por não compreenderem o que constava sobre ele em todas as Escrituras. E observe, é aqui, para mim, que está o X da questão. Eles erraram porque esqueceram o que as Escrituras diziam sobre Jesus. Veja comigo os versos 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando então, veja, por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós também nos tornamos tolos. Por vezes falamos bobagens quando deixamos a palavra de Deus de lado. Quando nos estribamos em nosso próprio entendimento. Quando conduzimos nossas vidas conforme bem entendemos, por exemplo, na área das finanças, ou no namoro, ou no contexto familiar, ou na liderança de uma empresa, etc. Quando conduzimos nossas vidas conforme o nosso achômetro. Assim como foi com este casal, Cleopas e Maria, os quais, acreditando que sabiam tudo, estavam ali sendo, na verdade, tolos. Quando nos distanciamos das instruções e da sabedoria que vem da palavra de Deus, nós corremos um alto risco de agirmos como nécios, isto é, como tolos, falando e pensando bobagens. Mas além disso, quando nos esquecemos por algum motivo e por alguma razão de que Jesus está vivo e presente a cada instante, quando nos esquecemos disso, não apenas a tristeza e a tolice podem nos alcançar, mas o temor e o medo dos homens também. Veja comigo os versos 19 a 21, o que nós temos aí, 19 a 21. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vejam que agora eles fazem referência a Jesus apenas como alguém humano. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Provérbios 29 e 25 diz o seguinte: quem teme aos homens arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E o que aparentemente faltava era segurança a esse casal. Eles estavam absolutamente inseguros. Cleopas e Maria revelaram medo dos homens, mesmo sendo eles discípulos de Jesus, mesmo tendo caminhado com o Senhor, ao lado do Senhor durante algum tempo. A visão que eles tinham sobre os homens era absolutamente distorcida. Os versos 20 e 21 eu releio aqui. Os principais, Lucas relata essas palavras desse casal. Os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Repare como o temor dos homens fez vacilar a fé daquelas pessoas. Eles viam os homens maiores que o Deus Todo-Poderoso. Eles haviam se esquecido da declaração, por exemplo, de Pedro,
que está registrada ali em Mateus capítulo 16, quando Pedro diz: Tu és o Filho de Deus. Ou também a declaração ou afirmação daquele centurião que estava diante da cruz quando Jesus ali está morrendo, e aquele centurião diz o seguinte: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Para eles, Deus havia sido derrotado. Para aquele casal, Deus era alguém absolutamente pequeno. O medo que passaram a ter das autoridades humanas os levou à incredulidade. Naquele momento, homens se tornaram gigantes e Deus, absolutamente um ser pequeno. Mas agora observe isso. A maior demonstração de poder de Deus foi feita justamente na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Se Jesus Cristo, observe isso, se Jesus Cristo venceu o maior de todos os inimigos, a morte, anulando desta forma o poder do pecado, o que é que nós precisamos temer a partir daí? Eis a palavra de Deus ecoando, ouça isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? A lembrança da ressurreição nos dá a certeza de sempre encontrarmos em Jesus a paz que precisamos em meio a qualquer circunstância. Mas eu coloco o meu segundo ponto aqui: as circunstâncias de viver com a certeza do túmulo vazio. As consequências de viver com a certeza do túmulo vazio. Os versos 30 e 31 dizem o seguinte: aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Nesses versos, nós temos um momento em que toda a história toma um novo rumo. Ao partir o pão, Jesus se autorrevela àquele casal como sendo aquele que havia sido partido, quebrado, moído em favor deles. A partir daquele momento, novamente a ressurreição se torna viva no coração daquele casal. Eles tiveram então os seus olhos abertos pelo Espírito Santo para compreenderem finalmente, de uma vez por todas, que a ressurreição de Jesus é a nossa razão de viver. Observe esses dois versos. O verso 31 tem essa expressão: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E no verso 45, um pouco mais à frente, você tem lá: então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. À medida que nós somos iluminados pelas Escrituras Sagradas, nós reconhecemos com maior nitidez a clareza e a importância da ressurreição de Jesus Cristo. O texto, então, nos mostra finalmente, o que a palavra de Deus produz no coração daqueles que amam a Jesus e creem na sua ressurreição. Veja, a palavra produz, em primeiro lugar, ardor no coração. O verso 32 diz o seguinte: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O Espírito Santo estava confirmando que aquilo que Jesus falava era a verdade. E a verdade é que Cristo está em toda a Escritura. Jesus fala sobre isso, expõe isso. Aquele casal lembra isto àqueles discípulos. As verdades espirituais começam então a fazer sentido para eles. E para nós também. A partir do momento em que o nosso coração se enche das Escrituras Sagradas e das verdades que advêm dela, passamos a compreender, por exemplo, o tamanho do amor de Deus por nós. Passamos a compreender e experimentar de maneira eficaz e definitiva e profunda a graça do Senhor. Passamos a compreender que Cristo, exaltado, vitorioso, é o foco das Escrituras. Passamos a desejar saber muito mais
como crianças recém-nascidas, desejando ardentemente o leitinho espiritual, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus, então, em primeiro lugar, produz isso em nós, ardor no coração. Mas a palavra no nosso coração também nos reanima, produz um novo ânimo. Foi isso que aconteceu com aquele casal. O verso 33 diz o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. No início da história, eles estavam desanimados e tristes. Mas agora, a realidade da ressurreição e a palavra de Deus em seus corações os transformou, os renovou, e renovou, portanto, o vigor físico, mas sobretudo o vigor espiritual deles. Lembremos aqui o que Isaías diz lá no capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Jesus está vivo e nós viveremos para sempre com Ele. Esta é uma das maiores verdades que as Escrituras Sagradas apontam. Isso, portanto, nos dá esperança, coragem, convicção, ousadia e alegria. Isso nos dá forças para continuar, porque sabemos que o dia de descanso chegará e tudo terá valido a pena, conforme Paulo diz quando escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto. Ele diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. A palavra finalmente produz o desejo de anunciar as boas novas. Os versos 47 e 48 dizem o seguinte: em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós, diz Jesus, sois testemunhas destas coisas. A primeira reação ali do casal foi contar as boas novas para os outros. Por causa da ressurreição de Jesus, eles voltam a buscar as coisas lá do alto, deixando em segundo plano as coisas que são aqui da terra. Os versos 33 a 35 mostram que eles voltaram a Jerusalém. Veja, eles haviam saído de Jerusalém, andaram 11 quilômetros até Emaús, agora eles voltam correndo. Tal era o ânimo que eles tinham de compreender de novo as Escrituras Sagradas e o desejo agora de anunciar as boas novas. Eles retornam aqueles 11 quilômetros para encontrar os demais discípulos e quando chegam lá, encontram os outros irmãos absolutamente certos da ressurreição de Jesus. O casal, então, diante dos irmãos em Cristo que se encontram ali, eles dão testemunho da experiência que haviam acabado de viver. Mas, surpreendentemente, Jesus surge no meio de todos eles e lhes dá, então, um desafio de anunciar as boas novas, de anunciar a reconciliação de Deus com os homens, de anunciar, sobretudo, a ressurreição, dizer a todos que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Anunciemos, portanto, a todas as pessoas esta verdade. Anunciemos que Jesus Cristo está vivo e ressuscitou. Anunciemos que Jesus, aquele que ressurgiu dentre os mortos, é a nossa maior e única razão de viver. Eu quero cantar uma música nesse instante, que entendo eu expressa uma grande verdade nesta ocasião de Páscoa. Jesus, de fato, é a nossa grande razão de viver. Minha razão de viver, meu
maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se mover, comover a minha emoção e o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. E eu quero cantar com vocês também o hino 272 do nosso Inário Novo Cântico. Esse é um hino que é muito cantado em épocas de Páscoa, e nós faremos isso então nesse instante. Vamos aguardar aqui. Hino 272, Aleluia ao Cristo Redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Cristo Gil é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos pelas tuas bênçãos abundantes, mas sobretudo te agradecemos pela morte de Jesus Cristo na cruz e a ressurreição dele. Te louvamos porque isso nos trouxe paz, segurança, renovou a nossa fé
e nos dá ânimo, Senhor, sobretudo para pregar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar segundo o que diz as Escrituras Sagradas, para que, animados por ela, prossigamos conforme os Teus propósitos e planos. Pedimos-te assim para a glória Tua e recebe-nos, ó Deus, sempre na Tua presença. Te agradecemos por essa noite e pela Tua palavra e falamos contigo em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.